Olá, professores, tudo bom? Meu nome é Fernando Ortega e estamos começando a primeira das 14 aulas do SAL. Tenho certeza que ao longo dessas 14 aulas você terá muitas, mas muitas experiências com Deus juntamente com o seu aluno. Ao meu lado aqui eu tenho Elisa Toma, que é uma das responsáveis pela criação de todo o conteúdo destas 14 aulas. Então, Elisa, por gentileza, se apresenta aos nossos professores. Olá, professor! Seja bem-vindo ao SAL. Eu sou Elisa Toma e vou te acompanhar ao longo destas 14 aulas, dando orientações sobre como falar de Deus e Jesus aos seus alunos. O que você tem agora em suas mãos é muito mais do que um aplicativo de estudos bíblicos. Você tem uma ferramenta que vai mudar não apenas a vida de seus alunos, mas a sua também. Estou há muitos anos dando aulas de SAL e posso me lembrar de dezenas e dezenas de pessoas que foram transformadas por ele, a começar do próprio fundador do app Bíblia JFA, que se tornou um cristão a partir do SAL. Para isto, é fundamental você, professor, tomar algumas decisões. A primeira, dedique tempo para preparar as suas aulas. A segunda, ore especificamente pelos alunos que você irá convidar. A terceira, crie uma disciplina de horários e local para as suas aulas. Nós vamos te apoiar por todas as aulas através desses vídeos com explicações e dicas. É um privilégio contar com sua atenção. Vamos lá, Fernando? Vamos lá, olha só, eu já estou com o aplicativo em mãos e toda aula ela começa com um objetivo. Esta primeira aula fala quem escreveu a Bíblia. Esse é o título dessa primeira aula. Então, Elisa, por gentileza, qual é o objetivo dessa aula? É simples, professor. O objetivo desta aula é mostrar para o seu aluno que a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus. Muito bem, agora, como eu já falei, o título é Quem escreveu a Bíblia? Por que vocês escolheram ser esse o tema da primeira aula do SAL? Porque todas as nossas aulas são baseadas na palavra de Deus e o seu aluno deve sair desta aula convicto que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Muito bem, eu vejo também assim, quando você não conhece a Bíblia, não tem aquela familiaridade com ela, a pessoa pode se assustar. Nossa, são muitos livros, isso talvez dificulte a leitura do... Nossa, eu tenho que ler todo esse livro, entender todo esse livro. Como é que a gente faz isso para ele ajudar o aluno a compreender? Pois é, professor. Você simplifica o máximo. Então, nós vamos simplificar, vamos dar um resumo da Bíblia, tá bom? De Gênesis até Malaquias, conta a história do povo hebreu, a história do povo que Jesus descendeu. Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, conta a história do nascimento de Cristo até a sua morte. Atos, até Judas, conta a história da igreja depois que Jesus morreu. E Apocalipse é a volta de Jesus. Simples assim. O aluno, pelo menos, se situa, né? Quando ele vai ler a Bíblia, ele fala, nossa, é simples. Você dá uma visão mais panorâmica a respeito Sim. da palavra. E todo livro, a Bíblia é um livro, na verdade é uma coleção de livros, mas todo livro ele tem um personagem principal. Quem que é o personagem principal desse livro? É o nosso maravilhoso Jesus. E nós vamos ter 14 aulas para mostrar para o seu aluno a importância de Jesus para Deus. Porque a Bíblia foi escrita por causa de Jesus. Muito bem, Elisa. Então, isso já nos leva à primeira pergunta, que diz o seguinte. Você em algum dia já teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? Interessante é que a maior parte das pessoas não tem noção de como a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes, num mosaico de culturas diferentes. Sacerdotes, pastores, agricultores, políticos. Profetas, médico. Isso! Né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que, apesar de épocas diferentes, culturas diferentes,
pessoas diferentes, ela não se contradiz. Isso. Se a gente junta aqui, a gente, o pessoal aí que está aí atrás, a gente junta aqui e faz um telefone sem fio, só a gente aqui nessa sala já chega diferente pro último lá. Então você vê como Deus ele vai cuidando do começo ao fim, mantendo a sua narrativa, né? Isso só pode ser de Deus, né? Só. Não tem como essas pessoas que nunca se conheceram não se contradizerem. Exatamente. Em nenhum ponto, né? É. Por exemplo, é como uma secretária e o seu chefe. O seu chefe está ditando uma carta para ela. E ela está escrevendo exatamente o que o seu chefe está falando para ela escrever. Então, quem que é o autor da carta? É a sua secretária? Não, a sua secretária não é a autora. Quem é a autora da carta é o seu chefe, que ditou a carta para ela escrever. Assim também Deus usou homens comprometidos com ele para escreverem partes da Bíblia. E eu acho maravilhoso, lindo, como que Deus escreveu a Bíblia toda. É lindo mesmo, e você vê que esses homens comprometidos, eles também foram transformados, né? A sua vida foi completamente transformada através dessas experiências que eles tiveram com Deus, né? Exato. A Bíblia, na verdade, assim, professor, a Bíblia é o único livro no mundo que transforma o caráter do homem. Isto é um poder que está sobre a palavra de Deus. Quando nós ouvimos ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos instrui a ser pessoas melhores. Ela nos transforma em pessoas melhores. E como é maravilhoso você ver o crescimento, a evolução, inclusive você, professor, vendo à medida que a palavra de Deus vai entrando, vai lavando, vai transformando a vida do seu aluno. É uma experiência que é maravilhosa para quem dá esse estudo. E vamos então aqui para a nossa segunda pergunta, que diz o seguinte: será que a Bíblia pode ser mudada? Pode ser mudada? Pois é, existem muitas pessoas que acham que podem acrescentar ou tirar partes da Bíblia. Deus zela pela integridade da sua palavra e não permite que ninguém mude a Bíblia. Então, todas as pessoas que fizeram ou fazem este tipo de coisa estão debaixo de maldição. Exatamente, a palavra de Deus mesmo diz que seja anátema, ou seja, amaldiçoado mesmo. Então você vê como é sério isso. Então vamos agora para a pergunta de número 3, que diz o seguinte: você tem ideia de quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Tudo que Deus faz é eterno. E a palavra, ela tem um poder, ela é atemporal. Ela fala conosco em qualquer época que nós estivermos vivendo. Então, se você abrir a sua Bíblia hoje, ela vai falar com você hoje, como se ela tivesse acabado de ter sido escrita. Então, a Bíblia, ela vai passar tempos e tempos e tempos e ela não vai mudar. Ela é atemporal. Isso é sobrenatural. Completamente sobrenatural, você vê que é um livro escrito há tantos anos, você consegue aplicar totalmente nos dias de hoje, né? É verdade. A pergunta de número 4 diz assim, ó, essa aqui é interessantíssima. Seu aluno vai gostar dessa aqui, ó. Quem irá nos julgar no final dos tempos? Esta é uma pergunta que não quer calar. Todos têm esta dúvida, pelo menos alguma vez na vida já pensaram assim, como será quando Jesus voltar? Pois é, eu quando era pequena, eu imaginava que iria existir São Pedro, uma porta de ouro, São Pedro ali com aquela barba branca, o livro da vida, e ele ia perguntar para mim qual que era o meu nome, e se meu nome não estivesse ali, já era, né? Não tem. Melhor dar o nome de outra pessoa. É, vou dar o nome daquele amigo meu que é bonzinho, né? Que de repente vai no lugar dele. É verdade. Só que não, né? Porque não tem mentira, não existe como se esconder nesse momento. Então, através do tempo e da leitura da palavra, eu fui descobrir que é a palavra de Deus que vai nos julgar no último dia. Se ela que vai nos julgar no último dia, ela não pode ter sido inspirada por homens. E é exatamente por isso que nós precisamos conhecer muito bem a palavra, por isso estudá-la, né? Sim. Então, vamos agora para a nossa última pergunta, que é a pergunta de número 5,
que diz o seguinte: você sabe como Jesus se preparou para começar o seu ministério? Quem foi o inimigo que ele enfrentou e qual arma ele utilizou para vencê-lo? Gente, essa pergunta, e quando eu faço essa pergunta pro pessoal, eles falam, Jesus se separou, que nem um budista, né, que vai lá no monte, se separa, tal, né, vai meditar, isso, aquilo, mas não foi nem nada disso que aconteceu. Jesus estava vivendo sua vida normal até os 30 anos. Aos 30 anos, quando ele ia começar o seu ministério, ele se batizou. E quem batizou Jesus foi João Batista. Depois que ele se batizou, teve a tentação no deserto. Mas antes de ir para a tentação no deserto, ele ficou cheio do Espírito Santo. Então foi a segunda coisa que aconteceu. E a terceira foi que lá na tentação, Jesus mostrou através dessas passagens bíblicas que ele usou a palavra de Deus para vencer um inimigo forte, poderoso, invisível, que nós não vemos, através da sua palavra. Então ele nos ensinou que a palavra de Deus é uma arma espiritual poderosa para nós vencermos o diabo, o nosso inimigo. Então, ela não pode ter sido escrita por homens. Que se ela é uma arma espiritual, que o inimigo, que tem poder sobre um inimigo invisível e poderoso, ela não pode ter sido escrita ou inspirada pelo homem. Muito bem, então você vê, Jesus ele se batizou, depois ele foi cheio do Espírito Santo e então ele usou a palavra de Deus. Ele De novo, conhecia a palavra. de novo, Muito importante. precisamos estudar, oriente o seu aluno, ensine ele a ter prazer pela palavra, como os Salmos, né, capítulo 1, verso 2 diz, para ter prazer na leitura da palavra de Deus, para que ele possa aí vencer as suas dificuldades, né, e seguir conforme a vontade do Senhor. Agora então, Elisa, dá um resumão para a gente, traz uma conclusão a respeito dessa primeira aula. Conclusão. A Bíblia é um livro espiritual inspirado por Deus. Por quê? Primeiro, ela é capaz de transformar o caráter do homem. Segundo, ela é atemporal. Terceiro, ela não pode ser mudada. Deus não permitiu que nós mudássemos a Bíblia. Quarto, ela é uma arma poderosa para vencer um inimigo espiritual, que é Satanás. E quinto, ela vai nos julgar no último dia. Gente, não precisa falar mais nada. Exatamente, a palavra de Deus é poderosa, inspirada pelo Senhor. Agora, Elisa, também é bom você dar algumas dicas. Você que já está tantos anos dando o sal, então sempre tem com certeza alguma dica que você pode dar aí para o nosso professor. Então, dá algumas dicas para ele. Primeira dica, você deve orar pelos seus alunos diariamente, porque nós temos que quebrar resistências espirituais na vida dele. Segundo, você não pode responder perguntas fora do assunto da aula. Senão desvirtua, né? Isso. De repente tá falando de uma coisa e vai para o outro lado e vai puxando mais isso, e aquilo, e você pode perder a linha aí da sua aula. Você pode ficar infrutífero porque você perde o raciocínio do seu aluno, porque essas perguntas têm uma sequência lógica para fazer com que seu aluno entenda a aula. Então, não responda perguntas fora do assunto da aula. Você anota, faz um mural ali de perguntas que você não respondeu. E se durante o curso você não responder, eu tenho quase certeza que você vai responder todas essas dúvidas durante o curso. Mas se até o final você não responder, no final você responde para o seu aluno aquela dúvida que ele tinha sobre a palavra de Deus. Outra coisa muito importante, você deve sempre no final, né, acabou a aula, você pergunte para o seu aluno, se aproxime dele, pergunte para ele, se interesse pela vida dele, porque ele, como muitos de nós,
Todos nós temos lutas, dificuldades e às vezes ele quer uma oração. E é importante fazer essa oração com o seu aluno, porque ele vai ver Deus respondendo essas orações durante o curso. E é maravilhoso quando ele começa a ter experiências com Deus e Deus começa a abençoar a vida dele e responder as orações. Aquilo para ele é fundamental para que ele conheça a Deus. Outra coisa, são 14 aulas para ele se apaixonar pela palavra de Deus. E olha, eu vou falar uma coisa para você, ele se apaixona mesmo. Porque chega no final dessas 14 aulas, quando eu falo assim, está terminando o sal, eles começam, não quero que termine, Elisa, por favor, não termina, eu quero ter mais aulas da Bíblia, porque agora tá tão legal. E aí ele fica apaixonado pela palavra de Deus, e ali você vai dar continuidade, discipulando esse aluno, levando ele cada vez ao conhecimento e à prática da palavra. E eu até acrescentaria aí que é muito, mas muito importante que você não queira tomar o papel do Espírito Santo. Isso, verdade. Quem verdade. convence é ele, quem vai conduzindo ele, quem vai trazendo a luz, vai tirando as trevas, as escamas dos olhos, é o Espírito Santo. Então não adianta ficar forçando. Como a Elisa falou, tem perguntas? Anota, deixa no... separa uma folha e qualquer pergunta, anota e deixa ali reservada. Na aula seguinte, se tem aquela resposta, já, tá respondida essa aqui, já vou riscar. Tem outra pergunta que é fora do contexto, coloca ali. É isso aí. E assim você vai criando aí uma forma de lidar aí com o seu aluno, a sua maneira de dar a aula. Eu acho também uma outra coisa muito importante, Elisa, é a pessoa, ela estar sempre orando, porque especialmente nessa primeira aula. Porque Sim. ela precisa sair ciente Sim. de que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Porque as próximas 13 aulas vão sempre voltar à primeira aula. É isso né? aí. Se ele ficar assim, não sei se na segunda, terceira aula, ele, não, mas é baseado no quê? Baseado na palavra, mas aí... A palavra não Por isso pega. que você tem que orar muito para que ele saia com a plena convicção de que a palavra de Deus não é inspirada por homens, é escrita por homens, mas inspirada pelo por Deus. próprio Deus. Então é isso, né, Elisa? É isso. Nós chegamos ao final desta primeira aula, nos despedimos aqui, Deus abençoe muito a sua vida e a do seu aluno. Nos vemos então na próxima aula, né, Elisa? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.